Boa tarde. Estão todos bem? Espero que sim. Cá estamos mais uma vez numa aula da disciplina O Encontro da Felicidade. Bem-vindos, bem-vindas a todos e a todas. Espero que gostem de mais desta aula e espero que estejam todos bem dispostos para aproveitar o máximo. Nós vamos começar com a nossa aula da forma habitual, com uma citação. Desta vez fui buscar um guru da gestão, enfim, já falecido. Vocês com certeza que já ouviram falar, o Peter Drucker. E a citação dele, que eu escolhi, diz-nos o seguinte: o mais importante em comunicação é ouvir o que não está a ser dito. Achei piada a esta citação, na medida em que normalmente as emoções não estão a ser ditas explicitamente. Normalmente, não é sempre. E é engraçado como um líder da gestão vem chamar a atenção que é muito importante ouvirmos isso que não está de facto a ser dito explicitamente. E vamos passar então agora à nossa aula. Nós na aula passada tivemos a ver a importância das emoções, de verbalizarmos e de partilharmos as nossas emoções. Tentámos defini-las, enfim, porque não é fácil, e vimos duas classificações possíveis, aquela que habitualmente fazemos de positivas e negativas, e também uma outra que relativamente à comunicação pode ser útil, que é aquelas emoções que são aproximativas ou distanciadoras. E depois referimos também a dificuldades que existem em identificar essas emoções. Demos nomeadamente conta de que o número de emoções é muito grande, que aparecem muitas vezes embrincadas, entrelaçadas umas nas outras, e que até podem coexistir emoções opostas na mesma pessoa ao mesmo tempo, o que torna as coisas muito mais complicadas. E, portanto, nesta aula não é possível tratar de todas as emoções, porque nós vamos continuar a falar das emoções. Então, quais serão as principais emoções, as mais relevantes que devemos dar atenção? A psicologia diz que as emoções mais universais no ser humano são a felicidade, a tristeza, a cólera, o medo e o nojo. São aquelas consideradas emoções básicas, de que, aliás, António Damasio nos fala. Depois temos emoções secundárias que resultam de variantes destas emoções universais. Por exemplo, a emoção da felicidade pode ter como variantes a euforia, o êxtase ou a serenidade, uma vertente mais calma de felicidade. Portanto, há depois estas secundárias que resultam das principais. Mas nós estamos centrados em saber como ouvir as emoções dos outros, visando melhorar a nossa comunicação. Portanto, temos um foco aqui nestas aulas. E por isso nós iremos falar das emoções que se revelam mais essenciais, mais nucleares na nossa comunicação com os outros e que fomentam, ou que são capazes de fomentar relações significativas e profundas. Afetivas, claro, relações afetivas. Podíamos estar aqui a falar também das relações profissionais. Mas isto não é um curso de gestão e, portanto, eu não vou muito para essa área, mas que é um mundo. Há muita literatura, muitos vídeos que tratam das emoções no local de trabalho. Mas não é aqui o foco aqui nestas aulas. No entanto, antes de escolhermos as emoções que são mais capazes de viabilizar relações profundas e significativas, acho que pode ser útil vermos quais poderão ser as necessidades emocionais mais básicas, mais importantes no ser humano, aquelas que mais nos preocupam, seja qual for a idade. Seja qual for a idade, isto tudo funciona para crianças, para adultos, para idosos. É seres humanos, todos por igual. Estas necessidades é para todos por igual. Realço aqui este aspecto. Então, que necessidades é que temos dessas necessidades básicas? Bom, a necessidade de sermos objeto de afeto positivo e autêntico por parte das outras pessoas, principalmente das que nos são significativas, mas não só, mas principalmente as que nos são significativas. Essa é uma necessidade básica, podemos chamar a primeira necessidade básica. Uma segunda, podemos dizer, é a necessidade de nos sentirmos em segurança. Hoje, nestes tempos de pandemia, nós bem vemos como essa necessidade está abalada
por este inimigo invisível que por aí anda e que não sabemos como é que ataca. Portanto, é uma necessidade básica, a de segurança, nos sentimos em segurança. A de que os nossos próximos também se sintam bem e em segurança. Esta também é outra necessidade básica. A necessidade de sermos reconhecidos, compreendidos, confirmados naquilo que somos pelos outros. Concomitantemente, a necessidade de sermos aceites e de pertencermos a uma comunidade. A exclusão, a ostracização é uma das piores coisas que podem existir para o ser humano. A necessidade de nos sentirmos bem connosco próprios e com os outros. E, finalmente, a necessidade de termos alguma forma de sucesso nas nossas vidas. Por isso é que os americanos têm aquele insulto, que é um dos piores insultos, apesar de não ser de calão, que é o loser, o perdedor. É uma necessidade, de facto, nós temos algum sucesso nas nossas vidas. Porquê é que devemos ter em consideração, então, estas necessidades básicas quando nos envolvemos numa interação com os outros? Porquê dar atenção a estas necessidades? É porque se nós as menosprezarmos durante a comunicação, nós pomos em causa a continuidade, a manutenção e, claro, muito mais a criação, pomos muito isso em causa, de relacionamentos profundamente gratificantes. E, portanto, se nós não menosprezarmos estas necessidades e levá-las em consideração e estamos atentos a elas nas nossas interações, é provável que as nossas relações melhorem muito. No caso das crianças, é particularmente importante darmos atenção a estas necessidades, porque se o fizermos estamos a promover um crescimento mais saudável e mais autónomo. Necessidades que não são satisfeitas, necessidades básicas. Estamos a falar das necessidades básicas, não estamos a falar de necessidades supérfluas, básicas, aquelas que eu referi. Se elas não forem satisfeitas de uma forma razoável nas crianças, elas passam a ser obstáculos a esse crescimento saudável e autónomo que nós desejamos para elas. Além disso, e agora aqui para a nossa aula, estas necessidades ajudam-nos, enfim, a escolher melhor quais serão as emoções mais relevantes que devemos conhecer e a que devemos estar atentos para que as nossas conversas sejam de facto aprazíveis e frutuosas. É que saber como identificar as emoções ajuda-nos a saber como reagir-lhes adequadamente e é disso que hoje iremos tratar na nossa aula. Bom, então, tendo atenção o que para trás foi dito, podemos então escolher algumas emoções para as estudarmos agora a seguir. E que emoções então é que poderemos escolher para o contexto das conversações? O interesse, a vergonha e o orgulho são complementares, a ansiedade, a zanga e a tristeza. Vamos falar de cada uma destas emoções e começamos precisamente pela emoção do interesse. Interesse aqui no sentido de curiosidade pelas coisas. Okay? Neste sentido de curiosidade pelas coisas. O interesse é ativado quando nos apercebemos de algo que é novo, que é belo, ou que de alguma forma nos prenda a atenção. E de facto é um mecanismo por excelência que mantém a nossa atenção sem se desviar do seu objeto. Quanto mais interessados nós estamos, mais agarrados nós ficamos àquilo que estamos a fazer ou àquilo a que estamos a assistir. E portanto o interesse motiva-nos a envolver-nos com o mundo e com as pessoas. Daí a sua importância nas relações. Há uma grande variedade de experiências subjetivas associadas ao interesse. Pelo lado positivo, nós temos a curiosidade, a surpresa, a expectativa. Expectativa não só de emoções positivas, mas também da nossa capacidade de entender e lidar satisfatoriamente com o objeto do nosso interesse. Lembra-se na aula passada que eu disse que as emoções incluem um aspecto avaliativo, nomeadamente este, é se nós estamos à altura. E, portanto, essa expectativa é uma das componentes do interesse. A admiração, a simpatia, o encanto, o fascínio, etc. Por um lado menos positivo, porque também há um lado menos positivo no interesse, podemos ter a perplexidade, o enfado, a antipatia, a irritação e às vezes até mesmo a repulsa, entre outros. Isto é, nós temos interesse por algo, isto acontece, nós temos interesse por algo, mas ao mesmo tempo há algo em nós que se sente uma certa repulsa.
E por causa da multiplicidade de emoções positivas associadas a esta emoção, é muito importante esforçarmos por ouvirmos no decorrer de uma conversa, porque há muitas emoções muito positivas associadas a esta emoção. E uma das formas mais seguras de fazer alguém sentir prazer numa conversa, garanto-vos, é responder com um interesse entusiasmado à manifestação de uma preferência por parte dessa pessoa. E claro, onde é que isto é mais evidente e transparente e fantástico em termos de resultados? Claro, é com as crianças. O efeito com elas é mágico. Se nós respondemos com entusiasmo ao interesse da criança, estabelecemos ali um elo de ligação fortíssimo. São raras as crianças, é preciso uma criança estar muito desanimada, muito desencorajada, já muito desiludida com os adultos, para não corresponder ao nosso entusiasmo por um interesse dela. E eu chamo a atenção para este aspecto. Por outro lado, quando somos nós a falar, como é que podemos gerar o interesse do outro? Bem, em primeiro lugar, se falarmos de algo que seja novidade. Se falarmos de algo que a outra pessoa esteja farta de conhecer e de ouvir falar, obviamente não prendemos a atenção da outra pessoa. Segundo, adaptando o que estamos a dizer a quem nos está a ouvir. E, por exemplo, isso é muito importante, quando falamos com uma criança, teremos que usar uma linguagem mais simplificada, não pode ser tão elaborada como com um adulto. Em terceiro, se escolhermos um assunto que tenha relação com a sua vida ou com alguma preocupação da outra pessoa. E aí conseguimos prender o interesse dessa pessoa. Em quarto lugar, obviamente, já falamos disto numa aula passada, se formos breves. Não podemos estender. Lembra-se da regra do semáforo. Ver durante 20 segundos luz verde, o outro está aberto àquilo que nós estamos a dizer. Nos 20 segundos seguintes, luz amarela, o outro já está a pensar que se calhar estamos a estender demasiado tempo. E a partir dos 40 segundos, portanto 20 mais 20, 40, acende-se a luz vermelha, é para pararmos o mais depressa possível. Bom, quinto lugar, compreender o interesse dos outros. Se formos capazes de suscitar curiosidade e perguntas nos outros. Vocês perguntam, bem, mas como é que isso é? Isso é fácil de dizer, mas como conseguir isso? Bom, uma das maneiras, eu já falei disto, é não sermos dogmáticos. Não darmos a sensação que temos todas as respostas, que sabemos tudo. Se nós mostrarmos que aquilo que estamos a falar não dominamos completamente, há a possibilidade de não dominarmos completamente, há a possibilidade de não sabermos completamente da veracidade, da credibilidade daquilo que estamos a dizer, é provável que o outro fique mais curioso e faça perguntas e se envolva na conversa. Mais uma vez, terminando esta parte, mais uma vez realce que é muito importante estarmos atentos, isto é, ouvirmos a emoção do interesse tanto nos outros como em nós. Quando conseguimos que um interesse genuíno, seja partilhado numa conversa, estamos a criar sentimentos de afinidade, de proximidade e estamos a reforçar positivamente a relação. Mais uma vez, este aspecto é fulcral numa boa interação e, portanto, num bom relacionamento com as crianças. Eu hoje falo aqui muito das crianças porque me parece que é importante, apesar disto poder ser para qualquer pessoa, me parece que é importante, dado as últimas notícias que temos vindo a saber acerca daquilo que é a ponta do iceberg, da forma como as crianças são tratadas, pelo menos aqui em Portugal. E, portanto, eu vou dando aqui dicas que também nos permitem relacionarmos melhor e mais saudavelmente com as crianças. E por isso é que eu vou referindo este aspecto. Passemos agora a um outro grupo de emoções que tem um papel importantíssimo no estabelecimento de relações afetuosas e profundas entre as pessoas. A vergonha e o orgulho. O orgulho aqui, cuidado, nós temos na civilização cristã, o orgulho está associado a um pecado mortal. Digamos. Não, o orgulho aqui tomado no sentido positivo de nos autovalorizarmos. E não no negativo, no sentido negativo de excesso de admiração por nós próprios, a vaidadezinha, nem de menosprezo pelos outros. Não nestes sentidos. No sentido positivo de nos autovalorizarmos. Vamos então à questão da vergonha.
Recordo, mais uma vez, que a autocrítica provoca vergonha e é o fator mais transversal nas diversas psicopatologias. Não se esqueçam disso. Bom, quando é que sentimos vergonha? Quando sentimos que falhamos ou quando aos nossos olhos se revela o quão inadequados fomos. Claro que é isto. Principalmente se isto ocorrer à vista das outras pessoas. Ou então, quando são as próprias pessoas que nos criticam, que nos culpam, que nos depreciam, que nos ridicularizam ou até quando troçam de nós. Por isso devemos evitar nós próprios fazer qualquer uma destas coisas a quem quer que seja, incluindo as crianças. Porque isto vai provocar vergonha. E uma das coisas que faz da vergonha uma das emoções mais difíceis de desaparecerem da nossa paisagem mental interior, tanto no presente como no futuro, é sentir que desiludimos os outros, até nós próprios. A desilusão, que é transmitida através da crítica, é uma coisa que provoca uma vergonha interior e que não é boa. Não é boa. Claro que vocês podem perguntar, mas não há experiências subjetivas positivas associadas à vergonha? Afinal, na aula passada falou-se do valor de sobrevivência da vergonha. Sim, esse é o valor da vergonha, o valor, digamos, evolucionista da vergonha. Mas aqui a pergunta é experiências subjetivas. Subjetivas. Isto é, sentidas. E não há experiências positivas sentidas com a vergonha. A vergonha pode ir desde, na sua forma mais ligeira, que é o embaraço, que já é um pouco difícil para nós, até a sentimentos verdadeiramente penosos e amargos, de humilhação, de autoaversão, de extrema solidão e, por vezes, até de uma raiva intensa, que se pode traduzir, reparem, a vergonha, quando se transforma em raiva, pode-se traduzir numa violência tremenda, numa vingança terrível sobre os outros ou até mesmo sobre nós próprios. Muitas vezes, a automutilação ou até mesmo o suicídio é esse castigo, essa vingança que nós exercemos sobre nós próprios devido à vergonha. E, portanto, não há experiências subjetivas positivas com a vergonha. Na verdade, a vergonha leva a que evitemos, por exemplo, as tarefas em que supomos que não somos capazes de ter sucesso, e não há nenhuma tarefa, ou quase nenhuma, que no início não tenhamos dúvidas. Portanto, vejam bem, se a vergonha for um estado de espírito e não for uma emoção, mas for já um estado de espírito, o efeito que isso pode ter nas nossas vidas, leva a que nos esquivemos à intimidade ou até ao contacto com os outros, com o receio de que eles nos critiquem e que nos façam sentir ainda mais vergonha. Leva a que nos fechemos em nós próprios, a que nos imobilizemos, a que caiamos em depressão, etc, etc, etc. Por isso é também extraordinariamente importante nós ouvirmos empaticamente a vergonha, ou a sua versão mais leve, que é a dúvida acerca de si próprio. E como é que nós podemos ouvir empaticamente esta emoção nos outros? Primeiro normalizando-a. Normalizando-a. Por isso é que eu, na aula passada, falei que a vergonha tem um valor de sobrevivência e ela existe naturalmente em nós. E a seguir, mitigarmos-la, fazê-la amenizar com o nosso reconhecimento do que é realmente valorizável no outro. Nós encontrarmos coisas que valorizamos no que o outro é, naquilo que o outro fez, principalmente no que o outro fez, com o nosso respeito e com a nossa admiração para outra pessoa. E este é um procedimento que devemos ter tanto em relação aos outros como em relação a nós próprios. Normalizar, vermos o que há de valorizável em nós, respeitarmos, não nos maltratarmos e admirarmos aquilo que em nós, de facto, dá a razão para nos podermos admirar. A admiração aqui é mesmo muito importante, porque ela é tanto um antídoto para a vergonha, como é o complemento natural e adequado à manifestação do orgulho, no tal sentido positivo que eu falei, o orgulho que vamos falar agora a seguir. Ora, o orgulho, ao contrário da vergonha, é expansivo e leva-nos a abrirmos aos outros, a tomarmos iniciativas, a libertarmos a imaginação, a inclinarmos mesmo à partilha. Apesar de, por vezes, e claro, há sempre aqui um risco e é preciso estarmos atentos, apesar de por vezes poder dar origem
a uma faceta menos atraente de autoelogio, de exibicionismo, ou de tentativa de dominar o outro, ou de se sobrepor a ele, de nos compararmos com o outro. E, portanto, há que ter aqui um certo cuidado. Mas ouvir o orgulho do outro, aqui neste aspecto, ouvir o orgulho do outro, é participar do seu sucesso e do seu valor como pessoa. Encorajamo-lo a persistir, mesmo em alturas em que as coisas corram menos bem, em que as coisas lhe corram menos bem. Se nós ouvirmos essa emoção. E notemos que as experiências de vergonha e de orgulho, ou, reparem, não basta ser só isto. É também muito importante a expectativa em que antes das coisas acontecerem, a expectativa que nós fazemos do que vamos sentir. Se temos a expectativa de ir sentir vergonha, se temos a expectativa de sentir orgulho. Isto é igualmente importante. Na verdade, tudo isto influencia decisivamente não só as escolhas que fazemos, como é óbvio, como também a capacidade para mantermos um esforço persistente para atingirmos os objetivos que gostaríamos de atingir. E, claro, influenciam igualmente o tipo de relações que conseguimos construir com os outros. E, portanto, todos estes aspectos da vergonha e do orgulho são particularmente sensíveis no que respeita às crianças, tanto dentro de casa, ao nível familiar, como fora de casa, por exemplo, na escola. Ora bom, nós, por vezes, é importante aqui neste aspecto da vergonha e do orgulho, nós, por vezes, sentimos um impulso irresistível e que, na altura, achamos completamente justificado de criticar a outra pessoa. Já tenho falado aqui muitas vezes contra a crítica e não me vou repetir. Vamos antes, como é que eu devo proceder nestas alturas em que sinto este impulso? Em primeiro lugar, realmente é desconfiar do impulso. Lembremos que o ideal, a melhor alternativa à crítica, é nós sermos capazes de ajudar a outra pessoa, seja ela criança, adulto ou idoso, de uma outra maneira. A saber, em primeiro lugar, detectarmos qual é a maior necessidade que a pessoa está a sentir nesse momento. Não se esqueça que se a outra pessoa, se pensamos que a outra pessoa deve ser objeto de crítica, quer dizer que essa pessoa terá feito algo que se calhar nós não consideramos, pelo menos, completamente aceitável. Logo, é provável que a pessoa esteja a sentir-se muito mal consigo mesma. Lembremos daquelas necessidades que falámos há bocado e tentemos ver qual é a maior necessidade que ela pode estar a sentir neste momento. Uma necessidade de apoio, uma necessidade de carinho, enfim, qualquer dessas. Depois, tentarmos perceber qual é a dificuldade que levou a que acontecesse o que aconteceu. Bem como o que é que o originou, o que é que causou. Que é para podermos, em terceiro lugar, podermos procurar em conjunto. Não é dar-nos conselhos, é procurar em conjunto com outra pessoa soluções. Não se esqueçam que aqui, nas minhas aulas, nas nossas aulas, ao encontro da felicidade, o caminho passa sempre por nos virarmos para a solução, não para o problema, virarmos para o futuro, não para o passado, virarmos para o que podemos fazer, não para o que não conseguimos fazer. Se tivermos, no entanto, se chegarmos à conclusão que temos absolutamente de criticar, pelo menos tenhamos o cuidado naquilo que dizemos, não confundir aquilo que a pessoa é com aquilo que ela fez. Ou seja, por outras palavras, centremos a nossa crítica nas suas ações, mas não na sua identidade ou na sua maneira de ser. Isto é ter muita intenção, principalmente quando lidamos com crianças, porque as crianças ainda não têm uma identidade estável e segura, como os adultos, nem maturaram ainda os seus mecanismos de defesa, como a maior parte dos adultos já o fez. Portanto, as crianças são mais vulneráveis, são mais frágeis e, portanto, em quem mais pode ser prejudicial uma crítica. Portanto, temos atenção, se temos mesmo criticar, criticamos na ação, no processo, nunca na pessoa, na maneira de ser dela. Vejamos agora quando somos nós os recipientes da emoção, da vergonha em particular, mas também da vergonha e do orgulho. No caso da vergonha, se somos nós o objeto das críticas, o que é que devemos fazer? A nossa reação habitual é defendermos. E às vezes fazemos
atacando o outro. E eu pergunto, esta estratégia da defesa, ou da atacando, clareia o ar, melhora o clima, facilita a comunicação? Posso quase ter a garantir que todos temos a experiência de que não. Ora, uma boa alternativa, então, é exprimirmos logo o nosso mal-estar, mal o começamos a sentir, de uma forma aberta e antes que a vergonha venha a crescer demasiado. Porque já vos disse, vocês já sabem, a vergonha, quanto mais intensa for, mais nos faz afastar dos outros. Afastando, não há comunicação. E se isso ocorrer na sequência de uma crítica, refiramos logo o nosso mal-estar com a crítica, sem nos preocuparmos em nos defendermos. Verbalizemos também, também uma sugestão que eu dou, verbalizemos também qual é a nossa necessidade naquele momento, como eu já referi atrás. Se temos necessidade naquele momento de apoio, de consolo, de compreensão, de aceitação, etc. E isto é importante porque isto também não só contém a crítica do outro, como o ajudará também a encontrar uma alternativa mais saudável à crítica que ele está a fazer em relação a nós. E pronto, sobre este aspecto da vergonha e do orgulho, está a referir aqui os aspectos mais importantes relativos à comunicação. Passemos então à outra emoção negativa que falei atrás e que pode afetar profundamente a comunicação, que é a ansiedade. A ansiedade define-se de uma forma muito simplificada como um medo sem um objeto concreto e razoável. Portanto, medo, os psicólogos definem medo quando há um objeto. Eu tenho medo de um leão, eu sinto ansiedade de uma apresentação, de uma palestra que vou fazer daqui a uma semana. Quando a ansiedade se agiganta, pode tomar formas mais patológicas, estamos todos, enfim, mais ou menos habituados a ver, tanto em nós próprios como nos outros, formas mais patológicas de angústia, de fobia, de obsessão. Ela resulta, como eu vos disse, a ansiedade resulta da antecipação de um perigo futuro, seja ele físico ou psicológico, e em relação ao qual temos dúvidas de se seremos capazes de o controlar. E em particular a ansiedade é exacerbada quando suspeitamos que nós não conseguimos escapar a esse perigo. E aí é bem pior. E em resposta a essa emoção, nós procuramos o quê? A segurança física e psicológica, às vezes a qualquer preço, e isso pode trazer consequências graves a nós próprios, à nossa vida e até às vezes aos nossos próximos. Quanto mais nós nos sabemos ou acreditamos que somos vulneráveis, mais é provável que sintamos a ansiedade. E é, portanto, por isso que ela é mais comum nos extremos do ciclo de vida, ou seja, na infância e na velhice. E, portanto, é com as crianças e com os idosos que nós devemos ter mais cuidado em ouvir esta emoção e, principalmente, em não exacerbar esta ansiedade. E como é que o podemos fazer? Praticando a escuta ativa das emoções, a escuta ativa normal, a escuta ativa das emoções, empatizando com a pessoa, reconhecendo essa emoção, validando-a como uma resposta natural do nosso organismo, isto é, estamos a normalizá-la, e em seguida procurarmos ser apenas encorajadores, não julgadores nem críticos. E quando somos nós a sentir essa ansiedade, o que devemos fazer é tentar não nos assustarmos, verbalizámo-la e procurarmos, em vez de nos assustarmos com ela, transformá-la em algo positivo na relação com os outros. Por exemplo, quando nós antecipamos um evento que pode vir a ser perigoso para nós, a tal palestra do exemplo que eu falei há bocado, podemos usar esta energia que é da ansiedade para nos prepararmos melhor para o evento que nos está a causar essa ansiedade. Como eu já disse, podemos verbalizar também essa ansiedade, partilhá-la com os outros em situações difíceis. Mesmo com as crianças, pode ser útil. Uma das recomendações que os psicólogos têm feito acerca, por exemplo, desta pandemia da Covid, é os adultos falarem dessa ansiedade, desse problema com as crianças e da ansiedade que elas sentem e que as crianças sentem. E o próprio adulto também pode verbalizar a sua ansiedade, a fim de a normalizar, para a criança perceber que não, que afinal é uma coisa perfeitamente normal sentir ansiedade com isto. Há uma pequena exceção a que devemos estar atentos e, mais uma vez, temos cuidado com as necessidades da pessoa. Porque se a criança ou o idoso estiver em crise,
Isto é, a ansiedade está-se a aproximar do pânico e, portanto, essa pessoa está a precisar do nosso conforto e da nossa tranquilidade. Esta não é a boa altura de partilharmos a nossa ansiedade com eles, como é óbvio. Devemos transformar esta nossa ansiedade num recurso que possa ajudar o outro a sentir-se mais confortado e mais tranquilizado. Outra emoção muito determinante da qualidade das interações que temos com os outros é, como todos nós sabemos, é a zanga. Com toda a sua imensa panóplia de variantes. É impressionante. Eu fui a um dicionário de sinónimos e comecei a tirar. E vejam, encontrei raiva, fúria, ira, cólera, irritação, rancor, ressentimento, ódio, exasperação, indignação, existia, etc, etc. Aquilo continuava. Há uma panóplia de variantes imensa. O que é que pode provocar em nós a zanga? Normalmente, várias situações. Quando algo frustra os nossos propósitos, as nossas expectativas, materiais ou emocionais. As emocionais, por exemplo, se temos a expectativa de sermos reconhecidos ou sermos aprovados e isso não acontece, nós podemos ficar zangados. Quando somos defraudados, lesados ou injustiçados, quando somos maltratados e, em consequência disso, sentimos uma dor física ou emocional, quando nos provocam medo, por isso às vezes as ameaças feitas a crianças ou adultos têm um efeito contrário ao que esperaríamos. Não é? Nós fazemos a ameaça para que o adulto ou a outra pessoa, qualquer que ela seja, obedeça, seja obediente, e a pessoa responde com uma atitude de desafio, de provocação. Isto é, a zanga pode surgir quando nos provocam medo. E qualquer destas hipóteses anteriores, quando elas acontecem, não só a nós, mas também àqueles que nos são mais afetivamente próximos. E isso pode incluir até objetos com quem tenhamos alguma ligação emocional. Se algo for feito de mal a esses objetos e nós zangamos. E finalmente, quando nós nos apercebemos de que qualquer destas ações anteriores, que falei agora, foram realizadas de uma forma deliberada, consciente e intencional. Aí ficamos mesmo furiosos. Perante a emoção da zanga, quais são então as nossas respostas habituais? Vocês sabem, comportamentos ou de protesto ou de ataque, no fundo, para afastar o que causou a zanga. Nós podemos realizá-los de uma forma mais material, por exemplo, tomando o formato de uma retaliação que pode ser física ou verbal, ou podemos realizar esses protestos ou ataques mentalmente. E mentalmente nós culpabilizamos, escarnecemos ou desprezamos o causador da zanga. Qualquer destas respostas habituais, vocês concordam comigo, creio eu, não é a componente mais útil para uma conversação positiva. Nem, aliás, o seu oposto, porque repare, isto aqui no fundo é uma exteriorização, nós exteriorizamos para o outro a reação da zanga. Mas há um oposto, que é a interiorização dessa zanga. Isto é, viramos a zanga contra nós, sob a forma de autocrítica ou de autoculpabilização. Isso também não é um bom componente para uma conversação positiva. Por outro lado, quando as pessoas estão zangadas, ficam muito mais sensíveis a possíveis ameaças ou ataques e muito mais fechadas a outros aspectos da conversa. Por isso, quando a outra pessoa está zangada, qualquer coisa que possamos dizer, mesmo na melhor das intenções, e não esquecer que isto é igualmente verdade com as crianças, qualquer coisa que possamos dizer, ela pode muito facilmente ser interpretada pela pessoa zangada como uma provocação. O que vem exacerbar ainda mais esse sentimento de zanga. Portanto, quando vamos para uma conversa, quando um de nós ou ambos estamos zangados, isso exige de nós alguma atenção, alguns cuidados e algum autocontrole. Se é que não é mesmo melhor adiar a conversa. E quando se trata, então, da outra pessoa sentir-se zangada, nós usamos o procedimento habitual. E repito aqui, ouvir com atenção, empatizar, reconhecer, validar, normalizar a emoção e mais tarde encorajar formas diferentes de olhar para a questão. Quando somos nós a sentir a zanga, nós devemos tentar inibir, pelo menos parcialmente, as expressões de cólera, de ira
e dar-lhes um formato menos destrutivo. Isto se queremos continuar a interagir positivamente com outra pessoa. Nem sempre pode ser esse o nosso objetivo. Mas como conseguir isto? Há um trabalho prévio que se calhar nós devemos fazer, que é habituar-nos a abrir a possibilidade de outras interpretações. E, consequentemente, estarmos sempre predispostos a reavaliar mais favoravelmente os eventos que deram origem à nossa irritação. Mas sempre aceitando a emoção. A emoção da zanga é daquelas que nós não devemos mesmo de todo procurar simplesmente eliminá-la. E muito menos tentar eliminá-la através da autocrítica. Isso então, nem pensar, porque aí estamos a lançar gasolina para a fogueira. Bom, passemos então agora à última emoção de que vos queria aqui falar. A tristeza. E as suas igualmente imensas variantes que existem na nossa vida psíquica. O desânimo, o descontentamento, o abatimento, a desolação, o desconsolo, a depressão, a desesperança, a mágoa, o desgosto, a amargura. Vocês viram? Fui outra vez ao dicionário de sinónimos. Bem, vocês nem imaginam a quantidade de... E reparem que sinónimos não é no seu sentido superficial, isto é, palavras que querem dizer exatamente a mesma coisa. Não, as palavras não querem dizer exatamente a mesma coisa. Elas chamam-se sinónimos porque são próximas, mas não são exatamente a mesma. Portanto, cada uma destas variantes da tristeza são, de facto, variantes, são pequenas nuances da tristeza. E, portanto, existe também, de facto, uma grande panóplia de emoções associadas à tristeza. E a tristeza, como vocês sabem, é a nossa reação instintiva às experiências de perda, de solidão e de desilusão. E a perda aqui refere-se a seres vivos significativos para nós, mas também à perda de fontes materiais de bem-estar físico e psicológico e também até de objetos. No entanto, salientemos que a tristeza pode ajudar-nos a sentir a necessidade de proteger, de apreciar e de preservar o que valorizamos mais, nomeadamente as ligações aos outros. A tristeza é uma emoção que pode ser aproximativa e normalmente é aproximativa. E como ajuda-nos a aproximar-nos dos outros, a aprofundar as relações com os outros, ela muitas vezes está associada à paciência, à maturidade e à sabedoria. A tristeza, o que os ingleses chamam sadder and wiser. Mais tristes, mas mais sábios. E mais sábios. Como é que podemos lidar com a tristeza dos outros? A resposta continua a ser sempre a mesma. E eu repito ainda mais uma vez. Ouvir com atenção, empatizar, reconhecer, validar, normalizar a emoção da outra pessoa, a tristeza, e a seguir ajudar a pessoa a ver que tem sempre o afeto, o apoio e a compreensão de nós e dos que lhe são mais próximos. Este é o melhor consolo que nós podemos dar, o melhor apoio que nós podemos dar a quem está triste. E quando somos nós, com a nossa tristeza, o que fazemos? A minha sugestão é transformá-la em algo de criativo, com significado. Usar essa energia que a tristeza tem em si, para criar algo, para fazer algo de valor. Por exemplo, aproximar-nos mais e melhor dos outros pode ser algo. Por exemplo, ajudarmos quem está pior do que nós pode ser esse algo. Dedicarmos-nos à comunidade pode ser esse algo. Há ainda emoções positivas que contribuem para conversações agradáveis. Estas que eu falei atrás são aquelas que eu considerei, e que muitos psicólogos consideram essenciais a bons relacionamentos, a boas conversações, a boas interações entre as pessoas. Mas há mais, há particularmente as emoções positivas que contribuem para isso. Essas emoções positivas são fáceis de cultivar e não são particularmente problemáticas. Por isso é que eu não me vou deter muito nelas. Mas vou dar aqui alguns exemplos. Já vos falei de a admiração. A admiração que é um sentimento caloroso de aprovação, de respeito e de apreciação por alguém ou por alguma coisa, alguma coisa no sentido de alguma coisa que a pessoa tenha feito. É uma emoção positiva que devemos cultivar. O prazer, ou o deleite é uma palavra que não se usa muito, mas aqui é particularmente adequada.
o deleite no relacionamento com o outro, o deleite na conversa, não é? Que é um sentimento leve, de fruição, agradável, muitas vezes acompanhado de sorrisos e de riso fácil. Outra emoção de que já falei, o entusiasmo, que é uma forma de excitação interessada por alguém ou por algo, e que eu também já referi, volto aqui a salientar, que é muito importante nas nossas interações com as crianças. Muitas vezes as crianças não correspondem aos nossos esforços de aproximação, porque nós falhamos neste aspecto, falhamos sem dar conta, claro, neste aspecto, não mostramos entusiasmo pelos interesses delas. Já falei disto anteriormente. Uma outra emoção positiva importante também é a confiança, que é o sentimento de segurança que sentimos em relação a alguém que aos nossos olhos é capaz de ser verdadeiro, fiável e que nos transmite segurança. Portanto, é esse sentimento de segurança. A esperança, outra emoção positiva, que é digamos, um sentimento de desejo de que algo de bom aconteça, acompanhado da confiança de que tal será possível. É o desejo de que algo bom aconteça e que acreditamos que é possível acontecer. E claro, em último lugar, mas não de todo menos importante, talvez a mais importante de todas, o afeto. O afeto, que é uma ligação emocional positiva, muito importante, que é caracterizado por gostarmos do outro e por termos um prazer autêntico e verdadeiro na sua companhia. Podemos ver, então, vocês podem ver com facilidade como estas emoções contribuem positivamente para conversações significantes e contribuem de uma forma eficaz. E por isso compensa cultivá-las sempre que possível nas nossas interações com os outros e com o mundo em geral. Nós não precisamos de esperar para estar a interagir com o outro para cultivarmos estas emoções. Nós podemos cultivármos-las na nossa relação com o mundo, na nossa vida do dia a dia, mesmo quando não estão pessoas fisicamente presentes ao pé de nós. Há, no entanto, um ingrediente que eu referi a um passant várias vezes, um ingrediente da comunicação que tenho a certeza que alguns de vós deram conta de que eu não desenvolvi, e se calhar isso causou alguma perplexidade. Que ingrediente é esse? É a empatia. Tem razão. É um ingrediente importantíssimo. É de tal maneira importante que a empatia será mesmo o tema da nossa próxima aula, na próxima semana, nesta série de aulas dedicadas à comunicação e, mais em particular, a ouvir as emoções. Termino aqui, esperando que todos tenham gostado, que fiquem bem, sempre com saúde, sempre com cuidado. Repare, o vírus não deixou de ser perigoso, continua o mesmo vírus e, portanto, tenham atenção. Espero que fiquem bem, que tenham uma ótima semana e desejo, portanto, a todos e a todas boa sorte, boas práticas e muitas felicidades. E muito obrigado por me terem ouvido. Até para a semana, então. Obrigado.